Olá, mãezinhas da comunidade de Mães com Princípios, da minha amiga querida Janaína. Hoje eu tô aqui para conversar com vocês sobre identidade cristã dos nossos filhos. Uau, que tema, né? Desde que eu tive o Eduardo, o Senhor tem falado muito comigo sobre identidade. Aliás, ele estava na minha barriga e eu já pensava muito sobre isso, então eu vou falar para vocês como foi o dia do nascimento dele. Bem, naquele dia, em resumo, vocês já sabem mais ou menos como acontece o nascimento, eu coloquei no meu coração que quando eu pegasse o Eduardo no colo, eu iria ministrar a identidade dele ao nascer, né? Que seriam as primeiras palavras que ele ouviria quando ele chegasse ao mundo. E naquele momento que eu peguei ele no colo, eu ministrei a identidade espiritual do Eduardo. Então eu ministrei que ele teria na sua identidade filho de Deus, que ele seria profeta, um adorador, um filho obediente. E eu sempre, desde aquele primeiro momento, eu venho ministrando isso sobre a vida dele. Até que com 2 anos eu comecei a pedir para ele repetir, né? Qual é a sua identidade? Sou filho de Deus, sou profeta, sou adorador, sou obediente. Bem, é essa identidade que eu acredito que o meu filho tenha e que nós também tenhamos. Quando eu ainda era muito jovenzinha, eu acho que eu era criança, eu ouvi a tia Jo pregando pela primeira vez e ela falou o seguinte, que quem chega primeiro no coração de uma criança ganha o coração da criança. E eu guardei aquilo dentro de mim. E para o meu filho, eu também trago essa ideia, né, de quem chega primeiro. Se Jesus chegar primeiro, Jesus tem o coração do nosso filho. Se o mal chegar primeiro, ele tem o coração do nosso filho. Então, o que nós, como mães cristãs, podemos fazer? Nós precisamos, então, fazer com que Jesus chegue primeiro no coraçãozinho dessa criança. E a identidade que ele precisa ter cravada em seu coração é a identidade dele espiritual. Conforme eles vão crescendo e nós vamos, né, trabalhando essa identidade, que é filho de Deus em primeiro lugar, que ele vem do céu, e nós vamos trabalhar também a sexualidade deles, a identidade de gênero, né, explicando para eles que eles são, né, no caso do menino, ele é um menino porque Deus projetou isso para ele, tá na identidade dele, tá na identidade de gene, tá no DNA dele, que ele é um menino abençoado e que por ser menino ou por ser menina, né, no caso das mães de meninas, eles são criados com um propósito. O menino tem um propósito, a menina tem outro propósito, que quando o menino cresce, então ele vai se tornar um homem, casa, sendo sacerdote da sua casa, que protege a esposa, que dá a vida pela sua esposa. A mulher, né, num caminho de princesa, de mulher submissa, auxiliadora, companheira, que orienta a sua casa. Então nós vamos trabalhando essa identidade que vem do céu. E eu gosto muito de um versículo bíblico, e vocês provavelmente já conhecem, Deuteronômio capítulo 6, versículo 7, que diz assim, ó, que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentando em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Sempre que eu dou palestra para pais, eu costumo dizer o seguinte, que a primeira ordem é ensinar a palavra que está em seu coração. Bem, como eu vou trabalhar a identidade de Cristo no meu filho, se a palavra de Deus, que é a base para o ensinamento para os nossos filhos, não estiver primeiro em meu coração? Então esse mandamento aqui é que eu, todos os dias, ensine para o meu filho a palavra que está no meu coração. Eu não posso transmitir ou passar para frente uma ideia de identidade se eu primeiro não acredito ou não tenho ela no meu coração. Então, muitas vezes eu acredito que em alguns momentos nós como pais podemos falhar ou no meio do caminho, se esquecer por conta das tamanhas demandas, esquecer de nós mesmos meditar na palavra do Senhor. E aí nós vamos nos perdendo. Mas na hora de educar o filho, a gente quer passar a palavra de Deus. Mas percebe
Sabe que se eu não acredito veementemente naquilo que eu quero ensinar para o meu filho, eu não vou conseguir passar isso de forma mais evidente, mais consistente. Então a primeira coisa é eu acreditar naquilo que eu vou ensinar. Bem, eu tô aqui hoje para vocês falando sobre questões bíblicas e também trabalhando algumas questões psicológicas, porque eu acredito nas questões das emoções, nessa área da ciência, da psicologia, porque eu trabalho com ela. Então essas coisas estão dentro de mim. Eu consigo falar hoje com vocês sobre a Bíblia, sobre identidade, porque essas palavras estão em mim e logo eu acredito nelas. Então eu consigo transmitir. Nós, como pais, precisamos então nos aprofundar na Bíblia, na palavra, no ensinamento. É isso que a gente está fazendo aqui hoje. Porque se eu não acredito, eu não consigo transmitir. E aqui, então, o primeiro passo é eu acreditar. É a palavra estar dentro de mim, dentro do meu coração. E assim eu vou ensinar com persistência. Olha, ensine-as com persistência, repetindo desde a mais tenra idade. A primeira infância, ela é de 0 a 6 anos. Aqui nós temos a formação de caráter, de personalidade, nós temos os primeiros passos de entendimento, compreensão de si próprio, de quem ele é. A criança, o que ela aprende nesse período de 6 anos, vai marcá-la por toda a vida. É óbvio que isso pode ser alterado, mas nós precisamos então ficar muito atentas. Eu tive uma experiência durante a faculdade, quando o Eduardo nasceu, ele nasceu e ficou doente. E eu precisei trancar a faculdade. E uma professora me falou algo tão importante que marcou minha vida, eu quero falar pra você. Ela disse assim: Kérita, tranca a faculdade e vai cuidar do seu filho. Esse primeiro ano na vida dele vai ser tão importante e marcante e vai passar e depois não volta mais. A faculdade você consegue voltar. E quando voltar, você pode ter certeza, vai estar tudo igual. Então eu parei 1 ano e fui cuidar do Edu. Isso foi tão importante pra mim, marcou tanto minha vida, porque de fato eu fiquei 1 ano com ele que não volta mais nunca, mas a faculdade está lá. Às vezes, nesse período aí de 0 a 6 anos, nós vamos precisar de fato abrir mão de algumas coisas para que nós venhamos aproveitar. Então, não perca tempo. 6 anos passa muito rápido. É durante esse tempo que eu e você precisamos persistentemente inculcar na cabecinha dos nossos filhos os princípios, a identidade, lembrando para ele que antes de ser seu filho, que antes de ser gerado no seu ventre, ele foi gerado lá na eternidade, quando ele ainda era um embriãozinho pequeno, uma sementinha na sua barriga. Deus já sabia tudo sobre a história dele, já conhecia toda a sua trajetória. E Deus confiou em você, mamãe, em você, papai, para trazer a identidade dele. Então eu tô dizendo para você o seguinte: não perca tempo. Se você tem filhos de 0 a 6 anos, tá na hora, não perde tempo. Agora, se seu filho já cresceu, a persistência continua. Quando você estiver sentado em sua casa, quando você estiver andando pelo caminho, ao deitar, ao levantar, todos os dias, transmitindo a identidade dele, filho de Deus. Na sua casa você pode criar um lema, né? Aqui na minha casa é filho de Deus, adorador, profeta, obediente. Que eu tento, né, o tempo todo, persistentemente, trazer isso para ele. E também tem o auxílio de Bíblias que trabalham os devocionais. Isso aqui é muito importante. Leitura bíblica, eu tenho essa aqui que eu acho maravilhosa, 365 dias. E tenho essa aqui também, que é a que eu trabalho com o Edu, né, ali a partir dos 3 anos. Eu tenho uma outra aqui, eu trabalhava com ele de 0 a 3, e essa aqui é de 3 anos até mais. Todos os dias do ano ela tem um versículo e uma história. E eu trabalho a identidade de cada um dos homens da Bíblia e da história na vida dele também. Vou te deixar essa dica e também o seu devocional, porque se você acredita, se está dentro do seu coração, você consegue passar para frente. Um beijo da Kérita no seu coração e até mais. Tchau, tchau.